Olá, meu nome é Raíssa Lumac, eu sou uma profissional de recursos humanos com cerca de 25 anos de experiência. Trabalhei em empresas nacionais, multinacionais, empresas familiares. Mais recentemente me tornei sócia da BMI, uma empresa de consultoria baseada em São Paulo, especializada em estratégia, cultura organizacional e desenvolvimento de lideranças. Eu estou muito contente e muito honrada de participar do primeiro CNA Jovem e poder falar um pouco sobre o tema de preparação para a sucessão. É um tema muito interessante, para o qual eu organizei 6 reflexões e vou compartilhá-las com a expectativa de contribuir para essa jornada de vocês. Quando eu penso em sucessão, me ocorrem sempre 2 dimensões. Por um lado, o que fazer para preservar, dar continuidade ao empreendimento, preservar uma conquista, feita por alguém que nos antecedeu, preservando e cultivando esse legado. E de outro, a dimensão do indivíduo que recebe esse empreendimento, o que ele deve fazer para se autodesenvolver, para conduzir de maneira apropriada, ser bem-sucedido e, consequentemente, ter orgulho, ter satisfação, ter realização do seu trabalho. Essas 6 reflexões, elas estão em torno de, primeiro, um tema relacionado às mudanças, que estão no nosso contexto e que torna essa preparação um desafio ainda maior. A segunda reflexão em torno do modelo tradicional de gestão, porque que eu particularmente acho que a gestão tradicional não dá mais as respostas necessárias para os nossos desafios que estamos enfrentando. A terceira reflexão em torno do que seria então a substituição para essa gestão tradicional, que eu chamo liderança transformadora. E as 3 últimas reflexões, elas dizem respeito justamente à liderança transformadora, que eu chamo de liderança transformadora, como é que ela se faz, ela se cria, começando pela transformação do próprio indivíduo, a transformação das demais pessoas que fazem parte do empreendimento e a transformação do próprio empreendimento em si. Começando pelo contexto de mudanças, se a gente fosse falar de mudanças, eu acho que a gente precisaria vários dias aqui. Mas eu escolhi apenas 3 que eu considero que são as mudanças mais pertinentes para o nosso contexto de hoje. Elas dizem respeito à mudança, primeiro na sociedade, na tecnologia e na agenda política e social. As mudanças na sociedade, é muito importante estarmos todos atentos, quem é gestor de um empreendimento, as mudanças que estão acontecendo nos valores das pessoas, na natureza dos vínculos, nos comportamentos, de certa forma até nas estruturas familiares. E por que isso é tão importante? Porque todas essas mudanças, elas impactam diretamente as relações profissionais, a razão pelas quais as pessoas se mantêm ou não mantêm vinculadas a um ambiente organizacional, a um empreendimento. Seja ele qual for, seja ele um hospital, uma ONG, uma empresa ou uma fazenda. Essa mudança, essa transformação nas relações profissionais impacta muito a capacidade de gestão, a capacidade de liderar um determinado empreendimento. Então é muito importante que entendamos o que está acontecendo na sociedade. A segunda grande mudança é relacionada à tecnologia, e eu destaquei apenas 2 delas. Tecnologia digital e tudo que ela representa do ponto de vista de novas técnicas de controle com o uso de drones, os tratores autônomos, o uso de satélites, E por outro lado, a biotecnologia, a utilização de sementes transgênicas. Essas transformações na tecnologia, elas trazem enormes desafios para os gestores do ponto de vista de atualização, capacitação, investimento e escolhas estratégicas do que fazer, do que investir, do que não fazer. E por último, a mudança na agenda política e econômica relacionada, sobretudo, à grande pressão mundial pela preservação do meio ambiente. O uso mais reduzido, menor uso das terras, da água, menor uso de agrotóxico e, por outro lado, como produzir mais para um mundo que tem fome e que, paradoxalmente, também faz exigências em relação à saudabilidade dos produtos, a produtos mais naturais, mais orgânicos.
Pois bem, essas mudanças todas no contexto fazem com que a segunda reflexão esteja em torno da gestão tradicional. Por que eu acredito que ela não dá mais resposta aos desafios que nós vivemos? Aí é importante andarmos um pouco na história e lembrarmos que a palavra gestão ela tem origem no século XIX, final do século XIX, século XX, na Revolução Industrial. Né? Ela é a tradução da palavra management em inglês, a palavra inglesa management, que significa controle. Pois bem, a gestão tradicional, o que ela diz respeito? Né? Ao planejamento do trabalho, à organização do trabalho, à sua coordenação, ao comando e ao controle como um todo. Essas disciplinas, ainda que de certa forma necessárias, no meu ponto de vista, elas não são mais suficientes. E por que não? Porque elas têm um caráter muito de manutenção, mas elas não preparam para o futuro. E o que viria no seu lugar? É aquilo que eu chamo de liderança transformadora, que eu acredito que todo gestor assumindo um empreendimento precisa desenvolver, que é a liderança que transforma a forma que se opera, a forma como se engaja e motiva as pessoas. E como é que a gente faz isso? Né? Vale lembrar que na gestão tradicional nós tínhamos toda uma base em torno do poder, o poder entendido como a habilidade de fazer com que as pessoas façam o que é necessário, mas muito atrelado à autoridade formal, um título, um cargo, né? Em alguns casos, lamentavelmente, a coerção. Mas vamos ficar em torno da obrigação da autoridade formal. O que a autoridade formal produzia? Produzia o cumprimento de uma ordem, né? Seja por uma submissão econômica, seja o medo de uma punição. Tanto uma quanto a outra são respostas involuntárias, ou seja, as pessoas não necessariamente fariam aquilo, estão fazendo aquilo para receber um pagamento, para não ser punidos, mas justamente por não necessariamente querer fazer aquilo, a entrega em geral é um mínimo aceitável, né? E, portanto, ela não é suficiente para o nível de desafio que estamos precisando cada vez mais. Em contrapartida, a liderança transformadora ela é essencialmente inspiradora. E por que é necessário ser um líder inspirador? Liderança também é a habilidade de fazer com que as pessoas façam aquilo que precisa ser feito, mas inspirados, né, pela admiração por quem lidera, a sua capacidade em liderar, né, e pela paixão, por despertar a paixão das pessoas para produzir aquilo que é necessário fazer. E por que a paixão é tão importante? Porque só a paixão abre caminho para a criatividade. Pessoas com medo não são criativas, né? Pessoas sem paixão não são criativas. E a criatividade, por sua vez, leva à iniciativa, a fazer aquele algo mais que diferencia os melhores de todo o resto, né? Por ser paixão tão relevante, é uma resposta voluntária, que as pessoas querem fazer aquilo. Portanto, ela tende a ser muito mais duradoura, a ser muito mais efetiva, porque ela representa um compromisso mútuo, né? E gera, em geral, resultados muito mais superiores. E o que significa essa liderança transformadora e como eu posso me preparar, né, para ser um líder transformador, que novamente transforma a maneira de operar, inspira, engaja as pessoas. 4 elementos, no meu entendimento, constituem a liderança transformadora e são elementos importantes de cada um refletir, aprender, né, sobre eles. Primeiro, a consciência plena. Segundo, a inteligência emocional. Terceiro, a integridade. Quarto, autenticidade. Primeiro, consciência plena. O que é a consciência plena? Consciência plena é a capacidade que nós temos de conhecer as nossas fortalezas, né? Algumas dessas fortalezas são talentos natos, que também podem e devem ser aprimorados. Outras podem ser coisas que nós aprendemos, mas que ainda assim se tornam fortalezas. Então é fazer o melhor uso dessas fortalezas, mas sem se deixar tornar arrogante, porque a arrogância leva à miopia. Por outro lado, a consciência plena também diz respeito aos nossos defeitos.
vezes, a tomarmos consciência sobre aquilo que não fazemos bem. Em algumas situações conseguimos desenvolver isso, em outras não vamos conseguir. E aí o que nos resta é compensar com fortalezas aqueles nossos defeitos. Diz respeito também a tomar ciência dos nossos limites. É sobretudo ter muita humildade de ouvir uma crítica de forma aberta, né, com os ouvidos e o coração, sem se tornar defensivo. E refletir sobre essa crítica, né? Para isso, é muito importante essa disciplina de reflexão, né, sobre os erros, sobre os acertos, né, que não é um exercício fácil, é um exercício diário que exige muita disciplina, a disciplina da reflexão. O segundo elemento do autodesenvolvimento é a inteligência emocional, uma expressão que ficou bastante conhecida pelo Daniel Goleman, que todo mundo ouviu falar, que diz respeito a reconhecer as nossas próprias emoções, né, as suas causas. Por que é importante? Porque assim a gente vai aprender a gerenciar os nossos comportamentos, sobretudo aquelas emoções negativas, né, o medo, a raiva, a ansiedade, que a partir de uma certa dose, eles nos fazem mal. Essas emoções nos fazem mal. Elas fazem mal à saúde física, à saúde emocional e fazem mal às relações. Então é muito importante entender os gatilhos. O que faz com que, a partir de um certo elemento, eu tenha essas emoções negativas. E com isso, cuidar, né, para que a gente tenha relações saudáveis e possa gerenciar os nossos comportamentos. O terceiro elemento é sobre integridade. Integridade é uma palavra latina, né, que diz respeito a ser completo, né, a estar ali íntegro, né, é o estado de quem é íntegro completo, né, que pressupõe a capacidade de admitir os erros e, com isso, assumir as suas responsabilidades. Então, todo gestor, né, ele precisa, o dono de empreendimento, precisa ter consciência das suas responsabilidades, assumir os seus erros, né, e assumir isso perante a todos os demais. É também a capacidade de ser direto quando precisamos dizer coisas difíceis de dizer, mas ser direto sem ofender, sem ser rude. É também cumprir com o que se promete. Uma das coisas piores é lidar com alguém que não cumpre aquilo que promete, né? E tratar os outros com imparcialidade. Um gestor precisa saber fazer isso. Eu me lembro que na minha época de gestora de recursos humanos, muitas vezes dizia assim, temos que tratar todos iguais. Eu discordo, as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, nós temos que entender essas necessidades e adequar a abordagem, mas precisamos ser imparciais no sentido de sermos justos com todos, não privilegiar um em detrimento de outro. Para ser íntegro, acima de tudo, precisamos ser coerentes e consistentes entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos, né? Como os americanos dizem, walking the talk. E, por fim, é ser uma pessoa autêntica. E o que é autenticidade? É uma expressão da psicologia, mas que até me lembra a química, no sentido da qualidade de ser verdadeiro, genuíno, de não ser adulterado, né? É a qualidade daquele que se conhece e se faz conhecer. A gente só confia em quem a gente conhece. A gente não confia em quem não conhece. Então, é fundamental que um líder se faça conhecer. E em sendo conhecido, essa pessoa se torna previsível. E a previsibilidade também é um elemento da confiança, porque a gente sabe como o outro vai reacionar em todas as situações. Muito bem, a penúltima reflexão, ela diz respeito à nossa capacidade de influenciar, de inspirar os outros. E o que é importante? Primeira habilidade é a habilidade de alinhar as pessoas. E para isso a comunicação é fundamental. A capacidade de ter uma combinação objetiva, adequada na sua linguagem, na forma, com os vários interlocutores. O que é alinhar? É a capacidade de definir onde se pretende chegar, o que se está buscando realizar. Para quê? Para canalizar as energias individuais ou as paixões individuais em torno de um propósito coletivo. É muito importante a construção do alinhamento para que todo mundo saiba o que se espera de cada um. Se não tivermos alinhamento, nós temos caos. Por quê? Porque temos desperdício de energia, cada um atirando para um lado, com muito potencial de conflito, justamente por não termos clareza entre papéis e responsabilidades.
Em seguida, o líder precisa saber mobilizar as pessoas, né? A mobilização ela é crítica. E o que significa? Como diz a própria palavra, mobilizar para a ação, né? Uma vez que se sabe o que se quer realizar, para onde se vai, né? É colocar as pessoas engajadas nisso, deixando claro nas pessoas a responsabilidade de cada um por esse sucesso coletivo. E tanto faz, porque todos são importantes, do mais júnior ao mais pleno. Todas as contribuições elas são igualmente relevantes. Mas para isso é importante saber tocar na emoção das pessoas, no seu orgulho, né, no seu senso de realização, de participar de um empreendimento. Então, quando as pessoas entendem de que maneira o trabalho delas contribui para aquele empreendimento, se tem aí um vínculo produtivo, se tem aí uma relação de propósito que produz resultados superiores. Um outro elemento muito importante diz respeito à capacidade de construir coesão, né? Coesão é um conceito da física, né? Significa a força de atração entre os átomos, né, e as moléculas que constituem um único corpo e que por isso mesmo não se quebra. Bom, no empreendimento isso não é diferente, né? O que nós precisamos é sermos capazes de criar um espírito de corpo. Como? E constituindo valores comuns, objetivos comuns, como se todos fossem um só. É essa coesão das pessoas que trabalham para o mesmo empreendimento que propicia um sentimento de pertencer a ele, né? E de afinidade. Esse sentimento fortalece o grupo, né? Contribui para a colaboração, né? Para a superação de problemas e divergências. A coesão é fundamental. E por último, a execução, que é justamente a materialização dos objetivos e a realização do trabalho em si, a sua dedicação, a sua eficiência, é monitorar, é medir. E a sexta reflexão, portanto, ela diz respeito à transformação do próprio empreendimento. Não podemos esperar resultados diferentes se mantemos as coisas da mesma forma. O primeiro passo é manter um olhar sempre externo. Está antenado com o que acontece no mundo lá fora e em outros segmentos, porque muitas das lições aprendidas em outras indústrias podem servir para o nosso negócio também. É ter flexibilidade de ajustar o curso, idealmente até antecipar a ele, na medida em que se acompanha o ambiente externo, conseguir identificar o que está por vir e ajustar o leme, né? É ter um espaço constante de desenvolvimento contínuo, onde não há espaço para arrogância. É cuidar da sustentabilidade econômica, porque só o fluxo de caixa nos permite equilibrar e fazer esse negócio rentável, esse negócio saudável, é poder fazer escolhas estratégicas, investimentos relevantes. E não menos importante é planejar a própria sucessão, né? Esse é um elemento fundamental da boa governança de qualquer negócio. Novamente, seja uma ONG, seja um governo, seja uma empresa ou seja uma fazenda. Nenhum empreendimento é saudável e é sustentável se não tiver bem planejado a sua sucessão. Bem, eu espero ter contribuído com essas 6 reflexões para a jornada de vocês, contribuindo para a continuidade do negócio, da conquista, poder honrar o legado, assim como, né, propiciar a vocês insights sobre o que colocar na sua agenda de desenvolvimento contínuo. Um abraço e muito sucesso a todos.